cruzamento. Ela fica com o Caio Dantas. Ele toca para o Shailon. Tabela com o Caio Dantas. Tira a defesa. Tá começando mais um Esporte Resenha. A gente está recebendo aqui o Jô, jogador do Fluminense de Feira. Jô, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar participando. E aí a gente já tem esse entrosamento, né? Você já acompanhou alguns esportes resenhas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse seu atual momento. Você chega no Fluminense com essa sede de conseguir esse acesso junto com o Toro, né? Com certeza. Acompanhei até a sua última entrevista com um grande amigo, Cristóvão. Atleta também profissional. Fico muito feliz de ter retornado ao Fluminense de Feira. Foi uma equipe que me deu a primeira oportunidade como atleta profissional, né? Assim, atuando como profissional. Então, acho que essa volta agora não foi nenhuma contratação. Posso dizer que foi uma convocação, né? Eu fui convocado a assumir esse risco junto com o pessoal que tem buscado esse acesso. Espero me entregar o máximo, todo o empenho possível para levar o Toro à primeira divisão, onde nunca deveria ter saído. E aí, se a gente fizer um comparativo, o Jô lá de trás com o Jô de atualmente, Fluminense lá de trás, Fluminense de agora, o que é que você percebe das principais mudanças, Jô? A gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso. Hoje você consegue ver o Fluminense mais profissional, né? O Fluminense antigamente era um clube que trabalhava 3 meses, né? Pelo menos toda vez que eu passei aqui foi assim. Teve só uma única vez que eu joguei aqui, que joguei a Série D e Baiano é a Série D, né? Mas era um clube que atuava como se fosse para 3 meses. Hoje você consegue encontrar um time mais profissional, um time mais dedicado na divisão de base, um time mais dedicado em buscar realmente aquilo que o Fluminense merece, que é estar sempre na disputa de campeonatos nacionais, estar sempre nas disputas na cabeça do Campeonato Baiano. O Fluminense de Feira é uma equipe muito grande, a cidade de Feira de Santana precisa de um clube dessa forma, né? Voltar a ser feliz, a ir pro Joia com sua família, assim como eu sempre fui com meu pai, né? Com minha mãe. Isso é o que a criança está precisando novamente. Espero junto com todo mundo, com a força da torcida, com o empenho de todo mundo, voltar forte à elite do Campeonato Baiano. E aí você tocou num ponto interessante, né? Você disse que ia pro Joia com seu pai. Como é que o futebol entrou na sua vida? Meu pai era um cara apaixonado pelo futebol. Aqui em Feira de Santana, nos amadores, muitas pessoas conhecem ele. Então ele sempre nos colocou nessa vibe, né? Nessa busca por futebol. E aí no futebol não saiu mais, né? Tive uma oportunidade de um amigo, Matheus, me levou para a escolinha do Vitória a primeira vez, com 10 anos, 11 anos. E ali começou verdadeiramente a paixão, né, pelo futebol. Dali eu saí para o Vitória. Passei 9 anos na divisão de base do Vitória, tive algumas saídas, algum empréstimo, né? Primeira vez eu vim aqui em Fluminense em 2007, emprestado. Joguei a Taça São Paulo, depois joguei 4 partidas pelo profissional, voltei para o Vitória novamente. Em 2009 eu retornei para o Fluminense de Feira, nós jogamos a Série D e fomos campeões da Taça Estado da Bahia. Depois fiquei para o Campeonato Baiano, né? Onde a gente fez uma boa campanha. O nosso time tinha Júnior Timbó também, que é da cidade, Petros, tinha outros craques naquela época. A gente fez uma boa campanha e aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir para o Atlético Mineiro e de lá conquistar uma belíssima carreira. De cabeça, o Iago para dentro da área, ajeitou para o Sandrinho, ela sobrou, João Almeida, bate, Bruno, faz a defesa, o goleiro, opa! E aí, talvez um dos seus principais clubes agora foi o Floresta, né? Você ficou um grande período, 4 anos lá. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua passagem por lá. Posso dizer que meu coração hoje é dividido, né? Eu sou Fluminense de Feira, mas um pouquinho do meu coração é do Floresta. É uma equipe que me acolheu muito. Fica na capital, lá em Fortaleza mesmo. Passei 4 anos. A gente conquistou o acesso da Série D para a Série C. Depois conquistamos o acesso do estadual, da 2ª divisão para a 1ª divisão. Então é um clube qual eu tenho uma marca significativa. Sou o jogador que mais vestiu a camisa do Floresta em todos os tempos.
Então eu sou muito grato ao Floresta por tudo, é uma equipe que está no meu coração e eu nunca vou deixar de torcer. Assim como é o Fluminense, como eu falei. O Fluminense é paixão hereditária, é uma paixão infantil, né? Mas o Floresta nessa época de futebol conquistou meu coração e eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter vestido aquela camisa. E aí você chegou lá, pelo que você falou aqui, em um período meio que o clube se renascendo, né? Se construindo, né? E você fez parte desse processo. Como é que é fazer parte de um processo como esse, Gil? Cara, vou te falar que não é fácil, né? Quando eu cheguei lá, foi numa pandemia, o time tinha acabado de cair do Campeonato Cearense para a segunda divisão. E naquele ano, o dono estava quase desistindo. E ele falou que ia ser o último investimento dele, que era da Série D para a Série C. Graças a Deus, com outros companheiros, fizemos uma ótima campanha. Fomos vice-campeões brasileiros, coisas que poucos conseguem, né? Se for parar para observar, ser campeão é difícil, pra caramba. E assim eu posso dizer que foi uma dificuldade enorme, mas eu posso dizer que é algo bacana. É isso que eu tento passar para os nossos companheiros aqui, cara. É crescer junto aqui. Imagina a gente chegar aqui esse ano, conseguir o acesso com o Fluminense, ano que vem fazer um campeonato bom, um campeonato baiano, conquista a vaga para a Série D, daqui a pouco joga a Série D, conquista para a Série C. Isso não tem momento igual a esse, cara. Eu sou muito grato mesmo a Deus por ter vivido isso. Passei 4 anos, passei várias comissões técnicas, vários atletas e graças a Deus todos me respeitavam, né? Por estar ali por mais tempo. Eu só tenho a agradecer, espero viver isso aqui no Fluminense. Apesar que a minha idade está um pouquinho avançada, mas ainda tenho fôlego para correr bastante pelo Tour do Sertão e espero conquistar isso aqui também. E eu queria que você falasse justamente isso, né? Desse seu papel de liderança. Lá, como você falou, você passou por várias comissões técnicas, vários elencos, e você sendo um capitão, né, ali dentro do clube. Isso foi algo natural seu? Você foi conquistando com o tempo? Isso foi algo natural. Tipo assim, eu sempre fui um cara... Esse cara centrado? E sempre fui um cara, desde novo, né? Sempre tive essa diferença. Sempre fui um cara disciplinado, né? Desde pequeno, meu pai sempre falava isso, que a diferença minha e do meu irmão, que todo mundo falava que meu irmão jogava muito mais do que eu. Até eu concordo com isso. Só que a diferença minha e dele era a disciplina. Eu sempre fui um cara determinado no que eu queria. Na minha vinda mesmo para o Fluminense em 2010, eu falei que naquele ano, se eu não voltasse para um cenário de Série A de brasileiro, eu ia parar de jogar futebol. E graças a Deus eu consegui ir para o Atlético Mineiro, daqui do Fluminense de Feira. Fizemos uma parceria aqui e eu consegui ir. Então eu fui um cara que sempre fui disciplinado, então sempre gostei também de passar essa experiência para os mais jovens. Então lá como era um clube com categoria de base, a rapaziada me abraçaram, né? A rapaziada da base. Por entender que eu não tinha diferença de tratar o mais velho como o mais novo. Então eu fui um cara que conquistei isso naturalmente. As pessoas sempre me olharam com esse respeito, graças a Deus. Também respeito a todos, nunca tive dificuldade de respeitar as pessoas. Eu acredito muito e confio muito no ser humano. Então isso foi naturalmente, graças a Deus, eu tenho essa característica e fico muito feliz de contribuir isso na vida das pessoas. Lá no Floresta tinha muita pressão da torcida? Lá no Floresta não tinha torcida, era uma coisa que faltava, mas tinha a pressão do dono, né? O dono dava uma pressão muito grande na gente, né? O investidor, é um clube de dono. Mas isso faz falta, sabe? Eu acho que o clube com torcida, ele traz mais responsabilidade para o atleta. O atleta fica mais responsável. E é isso que o Fluminense tem. Então, com certeza, aquele que veste a camisa aqui veste sabendo que tem pessoas para ele dar uma resposta. E com isso faz com que a gente concentre mais, né? Seja mais responsável e fique mais pronto para vencer com a camisa do Fluminense. Os clubes que você já passou, tem uma torcida mais exigente que a do Fluminense? Cara, assim, eu peguei o Atlético Mineiro em 2010. O Galo estava naquela reconstrução ali. E ele estava brigando para não cair e ali eu passei um aperto grande. A gente chegava no aeroporto e a gente tinha que passar pelo Salgão escondido, porque os caras da Galocura eram muito exigentes. Mas tirando assim, né, os times de ponta, acredito que o Fluminense é o time que tem mais cobrança. Que eu gosto, como eu falei, é uma torcida que ela pede raça, ela pede empenho, ela pede disciplina, ela pede responsabilidade e isso é o que o jogador precisa para poder ter uma grande carreira. Essa cobrança até para você dentro de campo ali, de certa forma, dá um ânimo a mais, não dá, Ju? Com certeza, apesar de saber que ali tem um cara que se você estiver bem, vai te apoiar e se estiver mal, ele vai te apoiar também
mas também se você não der uma resposta, ele vai te cobrar no final. E isso traz que você concentre mais, que você treine mais, né? Que você tenha mais responsabilidade com aquilo que você está exercendo. Isso faz com que a gente cresça profissionalmente. Lateral já cobrado pela equipe do Goianésia. Vem cruzamento dentro da área, vai passando, sobe de cabeça, a bola pra fora. E aí você falou do Galo, né? Seu período no Galo lá. Como é que foi esse período, Ju? Rapaz, foi uma experiência sensacional, né? Joguei com jogadores de Copa do Mundo, né? Alguns no Brasil e alguns até de fora. Peguei Cáceres, que era do Paraguai, peguei outros tantos lá. Mas foi uma experiência sensacional. Fui treinado por um dos melhores treinadores do Brasil, né? Ou do mundo, Vanderlei Luxemburgo, depois por Dorival Júnior. Então foi um crescimento muito grande na minha carreira, me deu uma visibilidade muito boa também no futebol brasileiro, mas me tornou mais, eu posso dizer, mais profissional, né? Porque eu sabia que ali não era fácil chegar ali e se manter ali também não era fácil. Então me tornou um cara mais responsável, um cara mais focado para poder ter uma carreira brilhante. Tem alguma história assim que você lembra com o Vanderlei? Quando eu cheguei no Atlético, e aí ele me chamou na sala e falou assim: ô Bahia, você ganhava agora, bicharia lá, agora vai ganhar dinheiro de verdade, tá? E aí eu falei: tá bom, pessoal. Aí passou e eu treinava com o meião baixo, né? Não sabia que ele gostava que treinasse com o meião alto. E eu fui treinar com o meião lá embaixo. Ô Bahia, você quer voltar lá pro Fluminense, pô? E eu falei: que isso, professor, pelo amor de Deus. Ele: levanta esse meião. Aí eu levantei o meião, acho que foi uma história que me marcou bastante. Fiquei muito feliz mesmo de ter convivido com aquele cara, também um dos treinadores melhores do país e do mundo. Realmente, de futebol ele entende muito, né? Realmente ele entende muito, como eu posso dizer assim, ele não só entende de futebol, como ele tem a leitura de jogo sensacional. Ele é um cara que ele consegue mexer no time sem fazer substituições, né? Então ele tem uma leitura de jogo sensacional. Foi um cara que me chamou muita atenção com isso. Ele consegue lhe falar antes o que vai acontecer na partida e consegue lhe falar o que está acontecendo durante a partida. E o treinador que tem essa diferença, ele consegue fazer com que o jogador renda mais. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não que a gente volta já já. Já voltamos. Você que ligou a TV agora, a gente está aqui no CT do Flu de Feira, conversando com o Jô, uma das referências desse atual elenco. E aí, voltando a falar um pouquinho, né, do Fluminense, dessa Série B, como é que você avalia essa Série B? E eu falo avaliar mesmo dos clubes, do Fluminense, como é que vocês têm percebido essa Série B do Baianão 2026? Assim, eu nunca tinha jogado o Campeonato Baiano da Série B, né? Joguei, acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 campeonatos baianos. E assim, o campeonato da Série B, ele me mostra uma falsa fragilidade, né? Às vezes você acha que o campeonato é fácil, só que o futebol ele te engana. Se você não estiver concentrado, se você não estiver preparado, você pode perder jogos, né? Para perder pontos, que não é necessário, que não é viável nesse momento. Mas assim, eu estou tendo uma experiência muito bacana, é um campeonato, me parece muito forte, né? Principalmente quando chega lá na reta final, que na semifinal. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem que estar sempre concentrado, focado, porque não tem outro caminho para o Fluminense de Feira no seu acesso. A gente percebe um campeonato que ele tem uns jogos muito truncados, né? Aquele jogo muito fechado ali, que é decidido num detalhe muitas vezes. É realmente isso? Na primeira rodada ele não mostrou isso, né? Sim, sim. Na primeira rodada ele mostrou um desequilíbrio de 3, 4 equipes que saíram na frente. Mas assim, eu acredito que é início,
Todo mundo está se reconstruindo, se refazendo, até porque são equipes que precisam de contratações urgentes, mais rápidas, né? O Fluminense de Feira foi diferente esse ano, como conseguiu trazer a mesma equipe do jeito que é para agora. Só que eu acredito que na terceira, quarta rodada as equipes vão estar fortalecidas e vai requerer uma atenção maior na competição. E aí quando você fala desse entrosamento, né, que já teve com a equipe do GQS, você acha que de certa forma ajuda esse entrosamento maior? Com certeza, não tem nem comparação, né? Quando você já se conhece, quando você já tem um jeito de jogar, e agora teve a troca do treinador, mas Edu chegou, já conhecia a equipe, conversou bastante com a gente, né? É um cara que conhece o clube, que conhece o campeonato também, tem nos ajudado bastante. Com certeza nós saímos na frente nesse quesito, mas como eu falei, o futebol ele prega peças, né? Mas tem equipes fortes que contrataram bastante jogadores bem bons, então a gente não pode vacilar, a gente tem que estar sempre concentrado, fazendo o nosso jogo, buscar sempre o acesso. Flusão na Série A no que vem, né? É bem que uma promessa, né? Eu prometo que me dedicarei o máximo, não só a mim, mas toda a nossa equipe. Como eu sempre falei, estamos bem focados, nós temos uma briga entre a gente precisa colocar o Fluminense na primeira divisão. Como eu conversei com você antes aqui, o Campeonato Baiano pede o Fluminense na primeira divisão. A Campeonato da primeira divisão sem o Fluminense não é o mesmo Campeonato Baiano. É uma equipe de tradição, que leva a torcida ao estádio, que deixa o estádio sempre cheio. Então, cara, o Fluminense necessita e eu posso dizer que não vai faltar empenho. E se Deus quiser, nós vamos colocar o Fluminense na primeira divisão e não vai parar por aí. O Fluminense ele vai crescer. Pode esperar que o Fluminense vai chegar numa Série C, uma Série B do Campeonato Brasileiro, porque as pessoas estão fazendo um trabalho sério. E aí esse é o pensamento nosso, é o pensamento de todos do clube, é buscar sempre algo a mais, algo maior. Cara, eu já percebi que você gosta de fazer uns golzinhos, né? Você, quando enquanto tá ali na área, marcando assim os gols. Quer fazer quantos gols nesse campeonato, Gil? Não é o seu principal papel, né? Mas se pintar assim uma meta assim, ousada. Eu tô até devendo. A cobrança lá em casa tá grande, minha esposa, meu filho. Que eu tenho um tempinho que não faço gol, mas esse ano, se Deus quiser, fazer 2, 3 gols aí tá bom. Pra poder matar a saudade da família, né? De comemorar um gol junto. Já pensou aos 45 do segundo tempo, assim, da semifinal, o jogo fazer o gol que leva o Fluminense para primeira e também para a final? Cara, eu posso dizer que eu acho que eu não consigo nem voltar ao campo mais. Se isso acontecer, eu acho que eu não consigo nem voltar, porque acho que alguns torcedores lembram da história do meu pai. Eu estava no Fluminense de Feira quando meu pai foi falecido. E eu joguei contra até de Alagoinhas e fiz um gol de falta. E eu não consegui mais jogar. Eu joguei 20 minutos de jogo e fui substituído. E eu voltar nesse estádio, conseguir fazer um gol de acesso, acho que eu tenho que me carregar do braço da ambulância, mas quem deixa na mão de Deus, se Deus quiser, dá tudo certo. Manda um abraço aí para a torcida do Flusão agora. Um abraço a todos do Sertão. Posso dizer a vocês que nos ajudem, nos apoiem, nos acompanhem, porque não vai faltar empenho. Vocês sabem que desde quando eu era menino, vocês tinham um torcedor dentro do campo e agora não é diferente. Se Deus quiser, eu vou entregar o máximo. Vou cobrar o máximo de todos para colocar o todo na primeira divisão. O Zé Roberto jogou até 42, 43, Cristiano Ronaldo aí tá com mais de 40, o jogo também vai chegar uns 45 aí, vai não? Rapaz, estou numa cobrança grande aí para isso, mas 45 acho que é muito. Mas vamos chegar aos 40 primeiro, depois a gente vê o que é que pode fazer. Eu quero te agradecer aqui por ter aceitado participar aqui do Esporte Resenha e desejar todo sucesso aí para você. Eu que agradeço, foi uma oportunidade, já vinha se falando por essa oportunidade, graças a Deus ela chegou. Desejo todo sucesso a você no seu trabalho, a todos vocês da TV Feira. Eu fico muito feliz, quando eu posso sempre eu acompanho. Então Deus abençoe a todos e tudo na primeira divisão. E é isso, galera, o Esporte Resenha tá ficando por aqui, a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Valeu!